Bom dia, meus amados irmãos, que a graça e a paz que vem da parte do nosso bondoso, poderoso Deus esteja conosco, nos fazendo sempre conhecê-lo cada vez mais, conhecer a pessoa do seu Filho, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse conhecimento libertador, salvador, esse conhecimento que traz poder, poder espiritual, né? A vida diária, seja uma verdade e uma constante em nossas vidas. Amados, hoje, sexta-feira, chegamos aqui ao último dia desta semana da nossa missão e vamos concluir essa lição maravilhosa. Essa semana nós estudamos sobre o testemunho que serve para a edificação mútua da igreja, e ontem, na quinta-feira, nós lemos 2 versos assim altamente inspirador e necessário para a igreja na atualidade. Na verdade, a igreja em todas as épocas precisava e precisa viver nesse espírito aqui como condição para ser considerada de fato igreja de Cristo. Em Romanos 15:5, Paulo disse que o Deus maravilhoso que nos concede o poder da perseverança e o ânimo, ele faz isso para que nós obtenhamos um espírito de unidade em Cristo. A unidade é muito mais do que uma união, ou do que uma reunião, né? Reunião é onde você se junta para buscar a união, né? União é algo, para Deus, para a Bíblia, é algo que tem a ver com uma junção, né? Quase que uma fusão em espírito. Você não está apenas unido, próximo na carne, mas é como se fosse uma só pessoa no espírito. É algo muito mais profundo, né? Muito mais profundo. É tanto que Paulo, em Romanos 15:6, no verso seguinte, ele deixou claro para a gente o que praticamente estava escrito lá em Atos, capítulo 2 e capítulo 4, né, que a igreja naquela época teve um só coração, uma só alma. É como se fosse uma pessoa só. As pessoas da rua olhavam para a igreja de Cristo naquela época, olhavam para 100 pessoas diferentes, parecia que estava vendo uma só, porque todos falavam, agiam com justiça, com bondade, todos praticamente parecia ser uma só pessoa. Isso é um testemunho verdadeiro, né? E não como nós vemos hoje aí tantos cristãos, né? Tão distintos, né? Porque a religião e a religiosidade os distinguiu conforme a placa da igreja e não conforme Cristo, que a coisa ficou feia. Pois bem, hoje na primeira pergunta de hoje, a pergunta 11, nos traz aqui o seguinte questionamento: como devemos agir com os novos na fé, com os irmãos novos na fé que acabaram de descobrir a verdade sobre Cristo, começaram a ler a Bíblia, começaram a ter uma vida de comunhão religiosa com outros irmãos, né? Como é que a gente deve agir para com esses irmãos que estão se chegando à fé? Romanos 15:7, Paulo diz assim: portanto, aceitem-se uns aos outros, da mesma forma como Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Veja que Paulo está nos ensinando que uma das formas de nós glorificarmos a Deus, que é a eficaz, que é uma forma verdadeira, né? Que não é uma forma duvidosa, como aquelas que as pessoas ficam nas igrejas gritando, né? Glória a Deus, glória. Quem grita mais alto parece que é o melhor adorador, parece que é o mais consagrado, parece que é o mais crente. E não é, porque a Bíblia deixa bem clara que há muitos que estão apenas glorificando a Deus da boca para fora. A verdadeira glorificação a Deus, ela não se dá com a boca, né? A verdadeira glorificação a Deus não se dá num culto de louvor, né?
ou por meio de questões emocionais, ou de questões culturais, que é o que nós vemos muito por aí. A igreja acostumou, até as crianças, coitadas, que estão em caráter de formação, a formação do caráter, começam também a gritar igual os seus pais, os membros mais antigos da igreja, porque ela copiou aquilo. É apenas uma réplica é apenas uma réplica de uma forma de agir social, né? E não é assim. É por isso que o verdadeiro louvor e profundo louvor não está nas palavras, né? Quando há um testemunho por trás e as palavras são verdadeiras, aí há louvor nas palavras. Mas tem muito. Por isso que Isaías diz que esse povo louva-me com os lábios, mas o coração está distante de mim. Que vale é realmente o que está, aquilo que vem de dentro do coração. Aquilo que vem dentro do coração sai um bom testemunho, que é o mais importante, que é o mais forte, que é o mais impactante, e depois também sai palavras, né, de louvor verdadeiro. Então, o que ele diz aqui, que vocês glorifiquem a Deus. Como é que a igreja glorifica a Deus de forma poderosa? Quando a igreja aceita no sentido de acolher aqueles novos na fé, de abraçar, de cuidar, de se sacrificar por eles, de dar testemunho pensando neles, de fortalecê-los na fé cada vez mais. Aí sim, o homem vai estar glorificando a Deus sem nem abrir a boca, mas com as ações, né? Tem muito mais crentes hoje calados do que os que estão gritando por aí. Os crentes de verdade. Então tem muita gente precisando aprender nas Escrituras Sagradas, né? Com a verdadeira mensagem da Escritura Sagrada. É o que Paulo está dizendo. E aí vocês glorifiquem a Deus. Da mesma forma, ele está dizendo aqui, como é que nós devemos aceitar, acolher, proteger, cuidar dos nossos amados irmãos. Ele deixa bem claro aqui, ele dá o exemplo, da mesma forma como Cristo fez. Como é que Cristo fez? Aí fica fácil. Ele acolheu um leproso, que a lei social, que o costume religioso dizia assim, olha, se afaste, porque essa doença é altamente contagiosa. Inclusive é contra a lei diz que se você tocar nele, você vai ficar imundo, você vai ficar afastado de todo mundo, em observação, em quarentena. Então, fica aí, não toque não. Cristo foi lá, não só se aproximou, mas tocou lá no rapaz que estava leproso e disse assim, olha, quero que seja limpo. E ele ficou limpo, né? Ele acolheu uma mulher imunda, com fluxo de sangue, que estava imunda, se tivesse sangue e hemorragia era imunda, e ele tocou naquela mulher, melhor tocou nele, né? E ele abençoou aquela mulher, assim ele recebeu aquela mulher, né? Com palavras realmente de muito consolo. E assim ele fez com todos, sem distinção. Desde o chefe da sinagoga, uma sinagoga que era contra ele, uma sinagoga que falava mal dele, a maioria dos ídolos, não esse homem, né, o Jairo, mas ele curou, ressuscitou a filha de Jairo, e aí de Jairo ao centurião romano, aos gentios da região de Decápolis, ou nas cidades longínquas e amaldiçoadas, como Tiro e Sidom, Cristo não fez qualquer distinção, acepção de pessoas. A palavra do exemplo de Cristo é: recebam os novos na fé, acolham, abraços, ame-os, ensinando a ele a fazer o mesmo. Continuando, meus amados, vamos aqui para a próxima pergunta, a pergunta 12, a última pergunta da nossa lição, que nos traz aqui mais um questionamento importante. Aqui, humilhação. Jesus se submeteu. Que coisa, né? Aqui, humilhação, Jesus se submeteu justamente com esse objetivo, né? Com o objetivo de dar testemunho, né? Além não só de dar testemunho, mas de ensinar a igreja na prática como deve receber os nossos irmãos, tanto os antigos, mas sobretudo a preocupação de Paulo aqui é os novos na fé. Ora, a preocupação maior de um homem que está plantando uma roça, né, uma plantação de feijão, por exemplo, quando a plantazinha começa a brotar, está bem pequenininha, os galhinhos ali tenros, né, frágeis, o cuidado dele com aquela roça é muito maior.
Assim como a mãe que tem um cuidado com a criança de 1 mês, 2 meses, 3 meses, né? É muito maior do que ela vai ter com uma criança que já tem 12, 13, né? É diferente. Então, os novos na fé sempre é uma preocupação dos santos. Os santos que têm discernimento sempre terão muita preocupação com os novos na fé. Paulo está tratando disso aqui, a igreja, né? E uma igreja religiosamente, vivendo de tradição, não tem muito essa visão. Eles abrem a boca e falam só de tradição, não se preocupa, todo mundo tem que ser forte igual a eles, porque falta discernimento. Na religiosidade falta muito discernimento. Então, em Romanos 15, 8 e 9, Paulo diz assim, ó, pois eu lhes digo que Cristo se tornou servo dos que são da circuncisão. Paulo fala aqui, olha, Cristo se tornou servo dos judeus da tradição, judeus que vivem de tradição, não vivem de Bíblia, vivem de tradição. Então, Cristo se tornou servo, ele fala, os que são da circuncisão. Ou seja, no nosso meio, tem judeus que se tornaram cristãos, mas né, que estão presos ainda a uma tipologia que já encontrou seu cumprimento no próprio Cristo, mas eles não entendem, estão presos à tradição religiosa. Então, por isso que Paulo fala assim, os que são da circuncisão. E Paulo não era da circuncisão, ou seja, preso à tradição, aquilo que já havia se cumprido, e eles perpetuavam naquilo, aquilo virou tradição. Né? Ele diz, ó, Cristo se tornou servo destas pessoas, por amor à verdade de Deus. Cristo se escravizou. Foi como um escravo para eles, vivendo para pregar, para ensinar, para testemunhar para eles, mas eles mantiveram, muitos deles mantiveram o coração duro, né? Aí Paulo vai explicar agora, para confirmar as promessas feitas aos patriarcas, a fim de que os gentios glorifiquem a Deus por sua misericórdia, como está escrito. Por isso eu te louvarei entre os gentios, cantarei louvores ao teu nome. Que coisa maravilhosa, né? Então Paulo já está dizendo assim, olha, e aqui nesse contexto específico, Paulo está falando em primeiro plano a quem ele chama de novos na fé, ele está focando aqui a maioria aqui dessa fala, né? Em especial, não que não haja novos na fé vindo dos judeus também, porque havia, mas principalmente os gentios. Porque os gentios, eles já começavam na fé com uma desvantagem. Paulo vai deixar bem clara a vantagem que os judeus têm sobre os gentios. Qual é a vantagem? De já ter nascido naquela cultura, de já ter conhecido a palavra de Deus, que já pelo menos já tinha decorado desde menino ouvindo, já tem uma intimidade com as palavras escritas, faltava agora a unção do Espírito para entender esta palavra escrita, mas os gentios que nem isso tinha que aprender primeiro a palavra escrita, depois, né, como todo processo de ensino deve seguir essa didática, né, como a própria Bíblia ensina, né? Eu instruirei a Jacó, mas ensinarei a Israel. Olha, coisa linda. Primeiro vem a instrução, depois o ensino mais profundo, o discernimento espiritual que vem de Deus. É o que Paulo está dizendo aqui para todos nós, né? Então, quanto mais a pessoa vem, né, é oriunda de uma família, de uma cultura, de uma tradição que é completamente estranha à convivência bíblica, mais essa pessoa precisa de mais atenção, né? Uma pessoa, por exemplo, que vem de uma cultura de criminalidade, de uso de drogas, de magia negra, de feitiçaria, de coisas pesadas, sem nenhum conhecimento bíblico, mais essa pessoa precisa de atenção. Então, é o que Paulo está dizendo aqui, e Cristo não tem esse negócio de dizer assim, olha, qual era a coisa mais grave que eles viam antigamente? A lepra. Era o mais grave, né? E foi aquele em que Cristo mais se aproximou. Na verdade, eu encontro vamos falar 3 textos aí, onde Jesus toca nas pessoas, toca no corpo das pessoas. A lepra, que era a maior ameaça olhando para a doença, né, física, era tão grave que as pessoas eram ensinadas a nem respirar no ambiente em que estava o leproso, porque elas acreditavam que aquilo pegava no ar.
o cego de nascença, ou seja, uma tipologia ao judeu que era cego de nascença, já nascia dentro do judaísmo, mas por não entender a palavra era um cego de nascença, e esse cego de nascença é levado para dentro do sinédrio, para dentro da sinagoga, mostrando claramente que aquilo era uma tipologia, revelando que os piores cegos são os religiosos, e nesse caso eram os judeus tradicionais. Até hoje tem um monte aí, tem um monte na internet, né, pregando, ao invés de pregar a Bíblia, fica pregando cultura judaica. É um bando de cego de nascença mesmo, né? E infelizmente tem muita gente assim. Dentro da igreja evangélica também tem. Dentro do catolicismo, em tudo que é religião tem. Né? Não tem os evangélicos que dizem assim, minha família é muito estruturada, na minha família tem um pastor, como se isso fosse alguma coisa. Porque minha família, desde que nasci, que é crente e tal, aí, e muitos aí acham que esse status tem alguma coisa a ver com a fé. Se essa experiência foi uma vida inteira de obediência a Deus, de grande testemunho, aí vale a pena. Mas se as pessoas vivem apenas de título, como a maioria vive, serve de nada. Né? Pelo contrário, é uma arma do inimigo. Está sendo usado pelo inimigo, né? Olha só. E o terceiro que eu quero fazer aqui, onde Cristo toca, que é a maior de todas as ameaças, né? Que é a morte. Ele vai e toca lá no esquife, onde está o morto, né? O filho lá da viúva de Naim, a pobre senhora, né, sozinha, filho único, né, da viúva lá de Naim, está lá escrito no capítulo 7 de Lucas. Então, é ali onde Jesus toca também. Então, eu encontro Jesus tocando em algumas pessoas, ele toca naqueles que são mais graves. Outros ele cura de longe. O servo do centurião romano, ele não precisa nem ir lá, mas ele não foi porque ele pediu para ir, porque o próprio centurião disse que não precisava, devido à fé dele. É como se Cristo tivesse ido, era como se Cristo tivesse tocado naquela pessoa, porque a fé do homem era tão grande daquele gentil, né, daquele gentil romano, que esse milagre foi assim impressionante. Então, Cristo toca. Então, aqueles que são mais graves, ele toca. Né? A gente pode até acenar de longe para o irmão, mas aqueles que são mais graves, a gente tem que se aproximar mais. A gente tem que tocar, a gente tem que ajudar essas pessoas. E esse é o belo ensinamento que Paulo nos traz aqui, né? Nos ensinando como a gente deve proceder para que a Igreja de Cristo atinja o mais alto nível de espiritualidade, que é a unidade.